Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o toque de Jesus Cristo sobre a tua vida. Meu Deus, remove todo o cansaço, todo aperto no peito, toda a perturbação, tudo aquilo que aflige. Também oro, Senhor, por tudo aquilo que está drenando a força, a energia, o ânimo dessa pessoa. Nós oramos agora para que o Senhor a fortaleça, oramos para que o Senhor a capacite, oramos para que o Senhor Jesus Cristo batize no Espírito Santo agora todo aquele que ainda não é batizado no Espírito Santo e que deseja esse revestimento de poder, deseja esse toque de Deus. Toque-os, Pai, agora. Toque-os, Jesus. Toque-os. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que quando Cornélio estava com a sua casa, com a sua família, recebendo a palavra através da vida de Pedro, o Espírito Santo veio sobre eles e todos falaram em línguas. Meu Deus, reveste com teu poder aqueles que desejam a tua palavra, aqueles que desejam uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, agora. Cada pessoa que está desejando esse batismo. Sim, toque-os com o teu poder. Toque-os com o teu poder, meu Pai. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo de Deus. Toque-os, libera do teu favor, ó Deus. Amém e amém. Aleluia. O Senhor me tocou de fazer 3 dias de oração por batismo no Espírito Santo. Aí você pergunta, por que a gente não vê você orando mais em línguas? Porque a oração em línguas, ao contrário do que as pessoas pensam, é para nossa edificação pessoal. Então, se eu passar aqui os 20 e poucos minutos de oração que eu tenho, só orando em línguas, só quem vai ser edificado vai ser eu e não você. Porque a oração em línguas não é algo que eu faço para você, é algo que eu faço para mim. Então Deus dá esse dom maravilhoso para nossa edificação. A oração em línguas é para edificação pessoal. É para nossa edificação, é para que o Espírito Santo possa trabalhar no interno do nosso espírito. Eu desafio você a buscar a Deus e a buscar esse revestimento do Espírito Santo. E se você receber esse revestimento do Espírito Santo, ore em línguas diariamente, pelo menos um tempo por dia, alguns minutos por dia, você verá o tanto de carga que vai sair da sua vida e o tanto que você vai se sentir bem, o tanto que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Esse é o poder do batismo no Espírito Santo. Então, às vezes a gente pensa e pega alguns parâmetros, onde você vê alguns vídeos na internet, todo mundo falando alto e orando em línguas bem alto, bem. Isso são costumes deles. E eu entendo que às vezes as pessoas estão alegres, estão emocionadas, então eu não vou julgá-las, certo? Eu não vou julgá-las, Eu creio que cada um é cada um e responde por si. Mas eu, quando oro em línguas, eu oro baixinho, porque eu acredito, certo, que é uma oração que eu faço com Deus no secreto. Então, eu convido você a conhecer esse poder extraordinário do Espírito Santo. Não é um poder que vem de nós, a oração em línguas não é uma coisa que se imita de outra pessoa. Já contei para vocês aqui como que foi a minha experiência do batismo no Espírito Santo. Eu era um adolescente e estava ali naquele culto e um obreiro vem e impõe as mãos sobre a minha vida e quando ele coloca a mão sobre a minha cabeça eu sinto um calor, um fogo, como se um aquecedor tivesse ligando no meu rosto
ligado no meu rosto e palavras começam a fluir da minha boca, e ali eu vou para casa orando em línguas, chego em casa, dobro meus joelhos no meu quarto e ali eu fico por mais de hora orando em línguas, maravilhado com aquele fenômeno, porque foi um fenômeno na minha vida. Eu não vim de uma família religiosa e aquilo aconteceu comigo, me marcou profundamente, e dali em diante começou a manifestação dos dons espirituais na minha vida. Dali em diante, do dia do meu batismo do Espírito Santo. Alguns dizem que o batismo do Espírito Santo não é a porta de entrada para os dons. Outros dizem que sim. Eu sou desses que acredita que sim. Que o batismo do Espírito Santo, a partir do batismo do Espírito Santo, a pessoa ela abre a porta para os dons espirituais se moverem na vida dela. Eu sei que não é assunto para agora, mas eu gostaria de compartilhar isso com você em nome de Jesus, ok? Muito bem, eu quero dar o testemunho da Fátima, que acompanha nossas orações aqui. E a Fátima escreveu assim para mim: há mais ou menos 2 anos tivemos um problema sério na minha família. E minha irmã mais velha falou com meu marido que ele precisava colocar Deus dentro da nossa casa. Um dia, navegando pela internet, apareceu a oração sua e ele parou para ouvir. A partir desse dia, ele sempre falava comigo e com nossa filha para ouvirmos também. E toda vez que começávamos a discutir ou acontecia algo com nossa filha, ele colocava oração para todos ouvirmos. Assim, tanto ele quanto eu e minha filha começamos a ouvir as orações diariamente. E muitas bênçãos começaram a acontecer. E no dia 2 de outubro de 2025, na oração da manhã, o Senhor falou de uma pessoa que sofria com uma alergia muito forte nos braços, e eu tinha uma alergia que não curava. Minha pele era áspera e chegava a abrir feridas. Logo em seguida ele falou o meu nome. Tomei posse na mesma hora e hoje estou curada. Oh glória, em nome de Jesus. Consigo dormir em paz, pois a noite sempre era pior e muitas vezes eu não dormia. Coçava a noite toda. Agradeço a Deus pela sua vida e por Ele ter nos levado até você. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra e eu creio que essa palavra que eu vou trazer hoje fecha um pouco com aquilo que eu falei. Porque às vezes as pessoas, elas observam de fora, por exemplo, alguém orando em línguas, alguém na igreja, alguém buscando a fé com tanta intensidade. E para um observador que não tem a experiência ainda que a gente tem, pode pensar assim que tudo isso ele pode pensar que isso está tão distante dele. Ele pode pensar que as coisas não são bem assim. E ele pode não compreender o porquê da nossa fé, o porquê que a gente busca tanto, o porquê que a gente ora tanto, o porquê que oramos em línguas, o porquê que vamos a uma igreja. Tem pessoas que o pensamento delas é que somos religiosos e que eles não precisam dessa experiência. Eu gostaria muito que você tivesse um encontro com Deus. Gostaria que você tivesse um encontro com Deus. Porque tem coisas que a gente tenta explicar. Por exemplo, eu tenho uma escola online, que é a Academia Kindle Global, e essa semana sim foi bem difícil para mim ministrar as aulas da academia. Eu vou explicar por que foi difícil. Porque tem coisas que eu sei para mim, mas é difícil de eu explicar. E dentro do módulo que a gente está agora de treinamento profético dentro da academia, eu tinha que explicar sobre isso, sobre as revelações. E sabe, algumas coisas eu sei para mim, como eu disse, então eu entendo para mim. Agora, difícil é explicar para as pessoas como que elas podem também receber de Deus as direções ou as revelações e também o assunto que nós entramos. Então, eu acredito que quando falamos de Cristo, quando falamos do poder da oração, quando falamos até mesmo do próprio batismo do Espírito Santo, para algumas pessoas é algo assim muito distante e ela pensa, não, isso é para alguns, isso é talvez para fanáticos, isso é para pessoas que são mais religiosas, para pessoas que são mais sensíveis, mas isso não é para mim, nunca aconteceu comigo. Bem, se você tiver uma experiência com Deus, você vai sentir algo que talvez você não saiba explicar para as pessoas. Você vai
você vai se mover por algo que você não consegue explicar para elas. Por mais que eu diga para as pessoas que eu tenho um chamado, por mais que eu diga para as pessoas que eu recebi algo de Deus, por mais que eu diga para as pessoas que eu acredito que Deus fala, ou que eu acredito que Deus também ministra através dos sonhos, sabe, algumas pessoas só vão crer quando elas tiverem experiência. Até lá elas irão resistir à verdade, até lá elas terão barreira, até lá elas terão bloqueios, até lá elas terão dificuldades para compreender as coisas como a gente compreende. E tudo certo, porque eu entendo que é assim mesmo que as coisas são. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você. Olha o que Jó disse, Jó capítulo 42, do verso 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó era um homem esclarecido, era um homem rico, era um homem importante, devia se sentar ao redor dos mestres, dos sábios, dos conselheiros. Ele era também um conselheiro e tinha muitos amigos, mas a vida de fé que ele tinha, a proximidade que ele tinha com Deus, não era ainda, eu posso dizer, profunda, como se tornou mais tarde. Só se tornou profunda a relação de Jó com Deus depois de ele ter passado por algumas experiências doloridas na vida e por ele também ter ouvido a voz de Deus. Então eu vejo que o que acontece com Jó, o que aconteceu com Jó, também acontece com nós. Às vezes é difícil para a gente explicar algumas experiências para as pessoas, como que elas vão crer em coisas que nós sentimos, em coisas que nós experimentamos. Eu tive experiências na minha vida que eu posso explicar para as pessoas o que aconteceu comigo, mas sempre vai ter alguém num grupo de pessoas que vai olhar para aquela experiência e vai dizer: difícil de acreditar, ou vai pensar assim: puxa, isso é tão longe do que eu estou acostumado que eu não sei se eu devo crer ou não. Bem, é por isso que eu digo, você precisa ter as suas experiências. Jesus, ele não é apenas uma figura histórica que você tem que aceitar na sua vida. Jesus é alguém que está vivo e que você precisa ter uma experiência com ele. Caso contrário, sabe, as pessoas vão estar sempre lhe puxando para a fé, elas vão estar sempre lhe puxando para ter uma experiência, mas quando você tem uma experiência, você não é mais puxado por ninguém, porque você já sabe o caminho. Quando a Bíblia diz em João 14,6, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, você só conhece esse caminho de fato quando você tem uma experiência com Jesus. Caso contrário, você vai saber que caminho é, mas você não vai conhecer o caminho. Você vai poder apontar: olha, é por ali que diz o mapa. Daí alguém pergunta: tá, mas você já passou por lá? Como é que é a estrada lá? Bem, isso eu não sei, eu só sei que é por ali o caminho. Bem, há pessoas que são exatamente assim. Elas sabem que existe um caminho, mas o fato de não terem experimentado ainda, elas não conseguem vislumbrar como a gente vislumbra. Então, para alguém que está de fora, ele pode dizer: eu não acredito. Para outro, ele pode dizer: eu até acredito, mas isso não aconteceu comigo ainda, então não sei bem como é que é. É por isso que todos precisam experimentar. E a Bíblia diz que Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele manifestou sinais e maravilhas para que as pessoas viessem a crer nele, para que as pessoas viessem a entender quem ele era. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Hebreus 13:8. Então, o mesmo Jesus que operou milagres é o mesmo Jesus que quer operar um milagre na tua vida.
E se Jesus, sabe, curou pessoas, libertou vidas, transformou realidades, pegou pescadores e tornou eles homens célebres, por que Deus não pode fazer isso com você? Peça uma experiência para Deus, Ele dará essa experiência. É que nem o batismo no Espírito Santo. Algumas pessoas ficam observando e ficam pensando assim, como que isso funciona? Como que isso funciona? Você aprende a repetir palavras, seu cérebro vai pegando palavras e eu vou dizer para você que não. Daí você diz, mas e como que isso acontece? Fica difícil de te explicar. Você vai ter que experimentar, peça. Peça a Jesus, é Ele que batiza no Espírito Santo. Então peça a Jesus, Jesus me batiza no Espírito Santo, quero compreender esse negócio. Eu quero compreender isso aí, porque até agora eu não compreendo. Você precisa ter essa experiência. As pessoas não conhecem a nossa dedicação, elas não conhecem a nossa fidelidade. Elas pegam, muitas vezes, informações daquilo que elas veem. E se você pegar informações daquilo que você vê, muitas vezes as informações vão ser distorcidas. Se você pegar informações daquilo que você vê, às vezes você pode pensar que aquilo é um padrão e às vezes aquele não é o padrão de Deus, é o padrão que o homem criou, não é o padrão de Deus. Então, se você tiver a sua própria experiência, você vai aprender a distinguir entre o que é de Deus para você e o que não é de Deus para você. Algumas pessoas dizem, eu não quero isso para mim, porque elas veem certas coisas e elas dizem, eu não quero isso para mim. Sabe por que você não quer aquilo para você? Porque aquilo não é para você. Deus tem uma experiência própria para você. Deus tem um toque que vai mudar a sua vida. E eu creio nisso. Eu creio que a fé ela vem por ouvir, a Bíblia diz, e ouvir a palavra de Deus. Então, o fato de você estar aqui é que Deus já despertou a fé em você. Agora, a experiência, ela vai levar você não apenas para o caminho da fé, ela vai levar você ao caminho do sobrenatural de Deus e ao caminho do discernimento espiritual, que todos nós precisamos. Caso contrário, sabe, qualquer teoria, qualquer informação, qualquer mentalidade, qualquer filosofia acaba criando um padrão em nós. E a gente pensa que Deus é aquilo, a gente pensa que a fé é aquilo, a gente pensa que a religião é aquilo. E se você tiver a experiência com Deus, você vai mudar a sua perspectiva. Inclusive, amanhã, quando eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu irei falar um pouco sobre isso. Amanhã eu vou ministrar pela manhã em Porto Alegre. Às 9 da manhã eu vou falar sobre mudança de mentalidade. E à noite eu vou falar às 20 horas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu vou falar uma coisa lá, sabe, a respeito de Elias. Elias na caverna, as conversas na caverna. Que você vai ver que Elias conhecia muito de Deus, mas ele só conheceu Deus mesmo. Só teve uma experiência com Deus que mudou a sua perspectiva dentro da caverna. Sabe, tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Eu vejo muitas vezes as pessoas criticando, sabe, a interpretação de sonhos, mas eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. Eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. E quando você tem uma experiência, sabe, qualquer teoria, qualquer tipo de teoria cai por terra. Ainda mais, sabe, que tem coisas que às vezes as pessoas interpretam pela sua própria perspectiva e não pela perspectiva, às vezes, do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender isso, são coisas totalmente diferentes. Eu creio no batismo no Espírito Santo, aí tem outro que não acredita, aí ele diz, não, eu provo aqui que não tem mais, mas eu experimentei e creio pela palavra que tem sim. Então é uma questão, sabe, nem sempre a experiência e a perspectiva, quando elas estão, a experiência e a expectativa estão no mesmo lado, aí você abre seus olhos. Mas quando você tem apenas, sabe, a visão de algo que você acredita e você não teve a experiência, a sua perspectiva vai ser uma.
Então eu acredito nisso, temos que passar por experiências. Amém? Experiências com Deus mudam a nossa vida. Glória a Deus. Deixa essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. Salmo 91. E quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Quero falar também rapidamente dos meus livros, certo? Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar aqui para você. Olha só. Aqui, nesse espaço em branco, você faz a sua oração. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. E aqui, direções que vão abençoar a tua vida, certo? Direções que vão trazer muita luz, muita clareza para você. Eu espero que esses 2 livros possam ajudar você até antes de dormir, quando você acordar pela manhã, você tomar um cafezinho com Jesus, tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E esse aqui é o meu livro Sonhos, tá? Eu creio que Deus fala conosco também através dos sonhos. E você pode adquirir o nosso livro através do nosso site www.vinicius7.com.br. E amanhã estarei 9 da manhã em Porto Alegre. Na verdade, estou indo agora à tardinha para Porto Alegre. E à noite estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já compartilhou essa oração? Em alguns celulares tem um botão compartilhar, em outros tem uma setinha assim, né? Uma setinha, daí você clica na setinha para compartilhar, e outros tem um botãozinho bem em cima assim. Aí você clica ali e bota compartilhar. É bem fácil, gente, tá? Então, depois da oração, se você puder mandar para os grupos, para as famílias, para os amigos, faça isso em nome de Jesus, ok? Vamos orar? E hoje tivemos programa na Rede TV, às 10 horas da manhã, em Rede Nacional, certo? Estamos aí em oração para que Deus continue nos abençoando, para que a gente consiga ser fiel a esses compromissos, a essa responsabilidade que a gente tem, que é o programa de televisão. Estou há mais de 3 anos na televisão, estou há 3 anos na Rede TV, fiquei 2 anos na Band, nunca atrasamos nenhum pagamento, dando um bom testemunho, servindo a Cristo, e sou grato a Deus por todas as pessoas que estão junto comigo nessa missão, né, de levar a palavra a muitos lugares. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e também orem por mim para que Deus continue me abençoando também, para que eu tenha saúde e também recursos para continuar mantendo tudo isso que o Senhor colocou nas nossas mãos e no nosso caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, visita a vida de cada pessoa que está orando agora junto comigo. Doce amado Espírito Santo, que a Tua presença nos envolva aqui, essa noite. Nós queremos ser envolvidos pela presença do Senhor. No nome de Jesus Cristo, queremos ser envolvidos pela Tua presença, pela Tua doce, poderosa presença. Senhor Jesus Cristo, toca agora
com teu poder, na vida de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado, para que ela seja curada. Que um milagre de Deus toque na vida dessa pessoa agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Também oramos, Jesus, para que o Senhor batize no Espírito Santo agora todo aquele que está buscando o Senhor. Todo aquele que está buscando o Senhor aqui nessa oração, toque-os, Jesus. Que o batismo do Espírito Santo venha sobre eles e que eles passem a falar em novas línguas. Senhor, toque-os com o teu poder agora. Toque-os com a tua graça, Jesus. Toque-os com o teu favor, Espírito Santo de Deus, eu te peço. Toque-os, Jesus. Toque-os agora. Toque-os, Espírito Santo. Encha-os da tua presença. Que a glória de Deus enche esse lugar. Que essa pessoa seja envolvida pela presença do Senhor. Toque-a, Jesus, agora. Toque-a e que ela tenha essa experiência com o Senhor. Aquele pai que tem dúvidas, aquele que é incredulidade, aquele que as batalhas na mente vêm, que são fortalezas. Meu Deus, dá uma experiência para essa pessoa. Dá uma experiência sobrenatural. Toque-o com o teu poder, Jesus. Libera sinais e maravilhas aqui nessa oração. No nome de Jesus, receba batismo do Espírito Santo. Receba batismo de poder que só Jesus Cristo tem para dar. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração e mande também seu testemunho para nós. Se você foi batizado no Espírito Santo, se uma cura aconteceu, Jesus está vivo, nossa fé está nele. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos em nome de Jesus Cristo o toque de Jesus Cristo sobre a tua vida. Toca, Senhor, no trabalho dessa pessoa. Toca no seu casamento. Toca nos seus filhos. Toca, Senhor, nas conexões da vida dela. Prepara as pessoas certas. No nome de Jesus, nós pedimos um alinhamento do Senhor. Também oramos, Pai, para que o Senhor encha essa pessoa do Teu Espírito Santo. Toque a Jesus. Dá a ela um revestimento sobrenatural. Toque a Jesus com batismo no Espírito Santo, assim como o Cornélio recebia a palavra, e enquanto ele recebia a palavra da vida de Pedro, o Espírito Santo veio sobre todos eles e todos começaram a falar em línguas. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, nós oramos por batismo no Espírito Santo aqui nessa oração. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Envolva-os com a tua presença. Agora, nós te pedimos, toque, Jesus. Toque com o teu poder. Toque com o teu poder. Traga batismo no Espírito Santo a todas as pessoas que estão nessa oração. Envolva-os a Deus. Envolva-os. Envolva-os. Toque-os, Pai, com o teu poder, no nome de Jesus Cristo. Que a presença gloriosa do Espírito Santo possa encher essa casa. E que todo ambiente que estiver carregado, que estiver opresso, seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre. Toca com teu poder, meu Deus. Toca com a tua graça, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Declare aqui nos comentários. Escreva assim: toque-me, Espírito Santo. Escreva aí: toque-me, Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus está operando. Você que está buscando, a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Certamente você está encontrando o Senhor, porque você está buscando a Ele. Eu creio em grandes visitações, em grandes experiências que as pessoas podem ter com Deus. E Deus está tocando aí a tua vida. Deus está tocando na tua casa, no nome de Jesus. Eu quero começar com um testemunho da Cleide, que acompanha nossas orações aqui. E ela escreveu assim: desde 2021, assisto todos os dias as orações. Há um ano sempre coloquei o nome do meu irmão nas orações. Ele estava em tratamento contra o câncer e recebeu alta dia 13 de novembro para a honra e glória do nome de Jesus. Gratidão pela sua vida.
e pela sua família. Deus te abençoe, Cleide. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus muda vidas. Ontem nós chegamos em Porto Alegre e um dos seguranças compartilhou comigo um testemunho que, através de uma palavra que foi liberada através de uma das orações aqui, a vida dele, da esposa, da família, mudou completamente. Eu creio nesse Deus que muda vidas, nesse Deus que transforma, um Deus poderoso, que não há limites para o agir sobrenatural dele, não há limites. Eu creio, amém? Eu creio. E ministrei pela manhã em Porto Alegre, foi maravilhoso. E agora, logo mais, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, 20 horas. 20 horas estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Estamos com uma expectativa tremenda da parte de Deus e queremos que grandes coisas vão acontecer. Amém? Hoje é um tempo de novos começos. Hoje é um tempo de novos começos. Te aguardo. Vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Quero perguntar se você está preparado para receber essa palavra aqui. Enquanto eu preparava essa palavra aqui para você, muita coisa passou na minha cabeça. Vivi muitas experiências relacionadas a esse assunto. E quero pedir a você que está entrando agora nessa live que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Manda para amigos, para parentes, para grupos. E lembrando a todos que amanhã eu vou começar um propósito de 14 dias aqui sobre declarar a bênção sobre o lar. Você sabe que uma pessoa pode estar ganhando muito dinheiro no mundo, mas se ela estiver com a casa dela em desordem, a cabeça dela vai estar bagunçada. Então, não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Por isso que nós vamos fazer um propósito diferente. Porque esse propósito que eu vou começar amanhã, eu espero que você entre. Você que vai entrar, já escreve aqui nos comentários. Eu vou entrar, estou junto. Né? Você quer entrar debaixo dessa palavra profética, dessa unção de Deus? Vão ser 14 dias. Cada dia eu vou fazer uma declaração sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre as finanças da tua casa, tudo relacionado ao teu lar. 14 dias declarando. Vai ser ao total 28 declarações. Então, na oração das 6, uma declaração, na oração das 18, 2 declarações, no outro dia, 3ª declaração, 4ª declaração. Cada dia eu vou liberar uma declaração profética. Lembra na oração da manhã, aquele texto de Marcos que eu trouxe para você? Jesus falando sobre o poder da oração e ele dizendo: se vocês disserem a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, assim se fará. Bem, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos liberar declarações sobre o teu lar, para que qualquer montanha que esteja impedindo você e sua casa de chegar à terra prometida, de chegar às bênçãos de Deus, que o Senhor remova, que o Senhor tire completamente do teu caminho, em o nome de Jesus. Vamos declarar. Isso vai ser forte, viu? E não só forte, vai ser destruidor de correntes. Exatamente. Então nós vamos fazer, isso foi uma inspiração que Deus me deu, certo? Eu vou fazer cada dia 2 declarações sobre o teu lar e vai ser maravilhoso. Eu espero que você mergulhe junto comigo, serão 14 dias declarando a bênção sobre o lar. Quantos precisam da bênção sobre seu lar? Declare aqui nos comentários: eu preciso. Escreve aí: eu preciso dessa bênção sobre o meu lar. Em nome de Jesus. Amém? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Então, pega essa palavra e me ajude a compartilhar, para que parentes seus, amigos, participem desse propósito que eu vou começar amanhã às 6 da manhã aqui, ok? Então me ajuda a compartilhar, em nome de Jesus, convida outros aí da família, vamos participar, família, vamos buscar em favor da nossa casa, em favor da nossa família, certo? Eu tenho visto tantos lares desfeitos, eu tenho visto tanta gente que não consegue dormir à noite, tanto que eu estou aqui num propósito na madrugada, colocando orações aqui, porque eu recebo muito testemunho de gente com insônia.
Recebo muito testemunho da gente com insônia que, ouvindo uma oração, foi liberto. Empresários que colocaram as minhas orações para ouvir por horas quando estava em viagem foram libertos, foram transformados. Então eu creio muito, sabe, no que eu estou fazendo aqui e creio que Jesus Cristo está vivo. Quer receber essa palavra? Salmos 25, do 1 ao 3 diz assim: A ti, Senhor, eleva a minha alma, em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Presta atenção. Esse Salmo 25, ele me fala que o salmista tinha um inimigo. Inimigos, na verdade, né? Porque ele fala aqui, nem que os meus inimigos, no plural, ou seja, tinha mais de um. E a gente não quer ter inimigo, a gente não quer se indispor com ninguém. Não é assim? A maioria de nós não quer se indispor com as pessoas, a gente não quer fazer inimigos. Ninguém acorda pela manhã dizendo, hoje eu vou fazer um inimigo. Ninguém ora, Senhor, me dá inimigos. Não, ninguém ora assim desse jeito. Mas a bem da verdade, que há pessoas que o inimigo incita para estarem contra você. A bem da verdade é que o inimigo das nossas almas, ele tenta inflamar o coração de pessoas contra a gente. Então, os inimigos que muitas vezes surgem no nosso caminho, não é por nossa culpa. Eles vêm, sabe, no pacote do propósito. Mesmo que você não queira eles vêm. E algumas coisas eu aprendi, sabe, lidando com dificuldades, com desafios, com gente que não gosta de você, com gente crítica, com gente invejosa, porque tudo isso você lida. Quando você cresce, quando você prospera, quando você avança, quando você é honrado por Deus, quando Deus faz coisas na tua vida, sabe, aparece gente para muitas vezes se opor a você, aparece gente para querer roubar o que é seu, aparece gente para tentar te destruir, para tentar, sabe, de alguma maneira atacar você por meio de críticas ou até se promover em cima de você, é como diz aí fora, querem surfar em cima de você. E algumas considerações sobre esses inimigos. Sua reação determina o sucesso dos seus inimigos. A maneira como você reage a eles pode ser sucesso ou derrota para você. Tudo vai depender da sua reação. Como que reagimos diante dos inimigos? Porque quando você é atacado, o que um inimigo quer? Que você bata de volta? Porque ele quer alimentar isso. Então ele quer que você bata como ele está batendo publicamente. Só que você tem, sabe, ferramentas que Deus te deu. Você pode orar sobre isso, que eu acredito que é o primeiro passo. Você pode tentar se reconciliar com seu inimigo por fora. E a terceira coisa, você pode procurar a justiça dos homens, a justiça dos homens também é uma maneira, é uma ferramenta que Deus estabeleceu para te abençoar e para te ajudar. Algumas pessoas pensam, não, eu não vou recorrer à justiça dos homens. Tem coisas que tem que recorrer à justiça dos homens, porque a justiça dos homens também é uma bênção de Deus. Deus também pode usar um juiz, Deus também pode usar a justiça para te abençoar. Agora, compreenda isso, porque é uma tremenda verdade. Se você reagir mal, porque o teu inimigo te convida para a briga. E se você ir para a briga com ele, você sai perdendo. Porque, sabe, ele quer que você venha e ataque ele como ele está te atacando. Então, a sua reação diante dos seus inimigos, ela pode trazer sucesso ou pode trazer derrota. É por isso que, antes de nós reagirmos, nós vamos ter que orar a Deus e pedir, Senhor, como que o Senhor quer que eu me posicione? Nós temos que aprender mais, sabe, com Deus. Temos que aprender mais com o Espírito Santo a como reagir diante dos nossos inimigos, como reagir diante das críticas, como reagir diante da inveja, como reagir diante da maldade.
Eu tenho uma pergunta para você. Você já enfrentou a inveja de uma pessoa contra você? A maldade de uma pessoa? Você já enfrentou alguém, sabe, que quer lhe derrubar a qualquer custo? Você já enfrentou alguém que quer, sabe, o seu lugar? Bem, entenda uma coisa, tenha paciência com pessoas difíceis, porque elas mesmas cairão por conta própria. Às vezes nós ficamos preocupados com os nossos inimigos, com aqueles que não gostam de nós, com aqueles que discordam de nós. Mas eu tenho aprendido que eles vão cair por conta própria. É o que a Bíblia diz. Nesse texto que nós lemos aqui, o salmista estava dizendo: não deixas que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Olha que situação. Olha que situação ele estava enfrentando. Ele estava enfrentando uma situação tão desafiadora, tão atípica, que ele estava, inclusive, sabe, já imaginando que ele seria humilhado, que seus inimigos iriam triunfar sobre ele. Por isso, segura essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida. Ore a Deus para que você não seja humilhado. Ore a Deus para que teus inimigos não triunfem sobre ti. Faça essa oração agora, nesse momento. Deus escuta orações. Diga, escreva aqui nos comentários: meus inimigos não irão triunfar sobre mim. Escreve aí: meus inimigos não irão triunfar sobre mim. Você muitas vezes quer, sabe, partir para o toma lá da cá, mas se você ter paciência, teus inimigos vão cair por conta própria. Porque Deus não deixa barato aqueles, sabe, que de forma injusta intentam contra você. Tem gente que pensa que a justiça de Deus é tardia ou que Deus faz vista grossa para a injustiça. Não. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Podemos confiar nele, podemos esperar nele, porque certamente Ele é o juiz de toda a terra e Ele irá operar. Seja, sabe, usando a justiça dos homens ou usando alguém para defender você, porque Deus também faz isso. Deus levanta pessoas para se colocarem no nosso caminho. A Bíblia diz que Davi tinha um exército de homens que eram valentes, que se colocavam na frente dele para lutar por ele. E Deus também levanta pessoas para nos defender. Deus levanta pessoas para comprarem até brigas que são nossas. Porque essa é a ação de Deus, é o agir de Deus para nos proteger dos nossos inimigos. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Deus vai levantar pessoas para te defender. Deus vai levantar pessoas para estarem no fronte, lutando por você em oração, por meio de posicionamento, sabe, falando bem de você, lhe honrando diante dos outros. Deus levanta pessoas. Deus levanta pessoas. Eu estou convicto disso, de que Deus levanta pessoas. Uma outra questão é: não viva como se não tivesse inimigos. Tem gente que prefere pensar assim: não, eu não tenho inimigo, eu não tenho inimizade com ninguém. Você pode não ter, mas isso não significa que não há inimigos na sua caminhada. Então, é o tipo de coisa que nós vamos ter que aprender a lidar. É o tipo de coisa que nós vamos ter que reconhecer que existe pessoas que vão querer tentar nos prejudicar, se promover às nossas custas, pessoas que vão querer chamar atenção, pessoas que vão querer, sabe, usadas pelo inimigo para atacar você, para perturbar a tua vida. Então, os inimigos, é por isso que nós temos que orar. E no nome de Jesus, que caia por terra agora toda arma forjada contra ti, que caia por terra toda língua mentirosa, toda fofoca, toda inveja, toda maldade contra você, tudo aquilo que, sabe, tenta pelos bastidores queimar a sua índole, manchar o seu caráter, que caia por terra em nome de Jesus. Eu estou aqui declarando, mas ao mesmo tempo estou orando, sabe, porque eu sinto no meu espírito que nós precisamos estar em oração por isso. Uma outra coisa importante é que inimigos também são aqueles que concordam com seus inimigos. Então não é inimigo só aquele que fala mal de você, mas aquele que é amigo do seu inimigo. Se eu me sentar com o seu inimigo sem ele ter se arrependido, sem ele ter conversado com você, então eu me torno cúmplice dele. Diferente de quando a pessoa erra
contra você, ela se arrepende e agora ela quer fazer as coisas certas. Daí vem o perdão, vem a misericórdia, né? O que a pessoa não pode é manter dentro do seu coração uma coisa que não agrada a Deus. Então você tem que entender, quem é amigo do seu inimigo acaba sendo seu inimigo também. Por quê? Porque ela está mostrando que ela não tem lealdade com você. Ela está mostrando que ela não é o tipo de pessoa confiável para você. Então tenha cuidado com isso. Deus derrota inimigos, mas não derrota as suas decisões. Eu vou repetir. Deus derrota inimigos, mas não derrota as suas decisões. A maneira como nós decidimos conduzir determinadas situações pode nos conduzir a um caminho certo ou a um caminho errado. Então, as nossas decisões, elas vão influenciar diretamente nos resultados. Por isso, consulte a Deus sempre. Como você deve reagir, como você deve se posicionar, para que no calor do momento, sabe, você não venha acabar errando e depois ter que se arrepender ou, sabe, depois cabeça quente você acaba falando coisas que você não gostaria. Então aprenda isso. Deus derrota inimigos, mas não derrota suas decisões. Então, uma decisão errada, não pensa que Deus vai colocar panos quentes em cima de você. Ele só vai agir se você agir pelo trâmite do céu, pelo protocolo do céu. Se você estiver alinhado com Deus, Deus vai agir na sua vida. Se você estiver alinhado com Deus, você vai ver o trabalhar de Deus, você vai ver o operar de Deus em teu favor. Amém? Segura essa palavra, deixa Deus ser a justiça na tua vida. Deixa Deus te direcionar como que Ele quer que você proceda diante dessa injustiça, diante dessa fofoca, diante dessa crítica, diante dessa maldade. Porque daí, sabe, Deus vai lutar por você. Agora, se você tomar decisões aí impensadas, sem consultar a Deus, aí, como é que Ele vai te livrar? Espero que essa palavra tenha te ajudado, espero que essa instrução divina possa ter clareado o seu caminho e que a partir de hoje você comece a orar para que Deus te livre dos teus inimigos. Coloque isso nas tuas orações a partir de hoje. Se você não orava por isso, comece a orar por isso. Senhor, me livra dos meus adversários, me livra dos meus inimigos, porque toda pessoa que está crescendo nessa terra vai ter inimigos. Ainda que você repreenda, ainda que você diga, Deus me livre, os inimigos, eles existem. E nós não podemos ignorar. Nós temos inimigos espirituais e inimigos que o inimigo inflama contra a nossa vida. Por isso devemos permanecer em Deus. Amém? Para que Deus nos guarde, para que Deus nos proteja. Olha o salmista orando, Senhor, me livra daqueles que agem traiçoeiramente. Senhor, me livra para que eu não seja humilhado. Porque até isso, o diabo envia pessoas para tentar te humilhar. É isso. Ele levanta pessoas para falar mal de você, para te humilhar. Por isso, mantenha-se firme na posição que Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora, quero orar por você. E você que entrou agora nessa oração, amanhã eu vou começar um novo propósito. Serão 14 dias declarando bênção sobre o teu lar. Amém? 14 dias. Eu vou declarar uma bênção pela manhã, uma bênção sobre a noite. Eu creio que se o teu lar estiver bem, a tua vida vai estar bem. Agora, se o teu lar estiver com problemas, então a tua vida terá problemas, teus negócios terão problemas. Queira a prosperidade total que Deus dá. Amém? E logo mais 20 horas eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, às 20 horas. E vou transmitir ao vivo aqui, hein? Vou transmitir ao vivo o culto daqui. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Você vai ver, eu vou falar sobre segredos do destino. O destino, quando Deus tem algo para a nossa vida, nós temos que aprender os segredos para reconhecer esse propósito, reconhecer o que Deus está querendo fazer conosco, a maneira como Ele está falando. Eu vou falar sobre Elias e a conversa que Deus teve com ele na caverna. Alguns de nós, muitas vezes, estamos na caverna e é lá na caverna que Deus fala com a gente.
É lá na caverna que Deus, sabe, Deus nos dá direção, Deus muda a nossa história. Então eu convido você a estar com a gente. Amém? Você vai ver, Deus vai falar contigo hoje à noite. Deus vai falar com você hoje à noite. Você vai ver. Amém? Vamos orar? Deixa eu declarar o Salmo 91 aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Eu quero orar por você e quero pedir, quem não compartilhou essa oração, compartilha. Convide a família para participar dessa campanha, convide amigos para participar dessa campanha que eu vou começar amanhã. Foi uma direção que Deus me deu e eu creio que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Vamos declarar a bênção sobre o teu lar, 14 dias, liberando bênção pela manhã e no encerramento do dia. Quando começa o dia e quando encerra o dia, declarando bênção sobre o seu lar. Vamos orar para que nesse tempo de oração Deus desfaça brigas, problemas, perturbações que tem havido dentro de casa cessem, enfermidades que o inimigo tem lançado também cessem, a poder no nome de Jesus. Amém? Até mesmo coisas trancadas, travadas, que tem mantido pessoas travadas, vamos orar por um destravar, vamos orar por um romper no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, há poder no teu nome. O Senhor está operando aqui, Senhor, nessa oração. E nós oramos, Jesus, para que todo o poder do inferno que tem se levantado contra a vida dessa pessoa caia por terra agora. Que seja desfeito amarras, prisões espirituais na vida dessa pessoa. Oramos também, Senhor, por todo aquele que está doente e te pedimos, Jesus, toque com o teu poder. Remova o câncer, remova as dores, remova, Senhor, as alergias, remova todo o mal que tem atacado o corpo físico dessa pessoa. Toque a Jesus e restaure e restabeleça completamente o seu corpo. Eu digo às células, aos órgãos internos, recebam o poder de Deus agora. Sejam envolvidos pelo poder de Deus. Cremos em Ti, Jesus. A nossa fé está em Ti. Sim, Jesus. Cremos que Tu pode todas as coisas. Toque com o Teu poder, Jesus. Leva embora também toda a depressão, todo o desânimo, toda a prostração, todo o cansaço, toda a aflição que essa pessoa está sentindo. Leva embora, Jesus. E nós pedimos que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, que guarda nosso coração e nossa mente, essa paz enche a nossa vida, essa paz enche o nosso lugar, que nosso ambiente seja visitado agora para a glória de Deus, que o nosso ambiente seja visitado pela presença do Santo Espírito de Deus. Meu Deus, eu oro para que tudo aquilo, Senhor, que estava impedindo essa pessoa de crer, que tudo aquilo que está impedindo essa pessoa de se aproximar de Deus, que caia por terra agora. Toque a Jesus com o teu poder. Até aquele, Pai, que está perdido, eu oro pela salvação dele. Eu oro para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Eu oro agora por batismo no Espírito Santo. Senhor, eu oro por batismo no Espírito Santo. Toque-os, Jesus, agora. E que essa pessoa seja batizada no Espírito Santo de Deus agora. Toque a Jesus com o teu poder. E que ela seja revestida do poder do alto. Reveste-a com o poder do alto. Toque a Espírito Santo. Aleluia. Toque-a com o teu poder. Aleluia. Toque a Jesus. Toque a Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você aqui às 20 horas. Às 20 horas nós vamos transmitir ao vivo. Essa palavra de hoje, Conversas na Caverna. Segredos para o destino. Você vai ver.
Que bênção que vai ser. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que sobre a tua casa está a bênção de Deus. A glória de Deus repousa sobre o teu lar, repousa sobre a tua família. Que o Senhor Jesus Cristo agora, com seu poder, desfaça toda amarra dentro da tua casa. Que dentro da tua casa haja plenitude de paz, haja comunhão com Deus, haja vitória, haja um ânimo renovado e forças sobrenaturais. Toca com o teu poder doce e amado Espírito Santo. Libera do favor divino, libera da graça poderosa e maravilhosa do Senhor. Também oro para que esta casa viva debaixo de céus abertos e que haja saúde, que toda dor vá embora, que todo sofrimento vá embora, que toda ferida seja curada no nome de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus, cremos que Jesus cura, cremos que Jesus opera milagres, invocamos o nome de Jesus e a tua palavra diz, Pai, que aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Por isso invocamos o nome de Jesus agora. Toda a casa que está orando junto comigo, invoca o nome do Senhor. E que as barreiras caiam por terra, os bloqueios sejam desfeitos no nome de Jesus. Pai, visita essa pessoa. Visita essa casa, visita este lugar agora. Que a presença do Altíssimo envolva este lugar, que esta família inteira seja tocada pela mão poderosa do Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Diga assim comigo: eu recebo a presença de Jesus na minha casa, eu recebo a presença gloriosa do Espírito Santo na minha casa. És bem-vindo, meu Deus. Dê bem-vindo ao Espírito Santo. Diga: bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória sejam dados a Jesus Cristo. Ele é Deus em milagres, amém? Seja muito bem-vindo à oração da noite. É uma alegria estar aqui junto com você. Quero compartilhar o testemunho da Meire, que nos acompanha nas orações aqui. E ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu inicio uma nova campanha e fiz a oração ao vivo. E o Senhor disse que Deus estava curando uma pessoa que vinha com dor na perna direita, da virilha ao joelho. E eu tomei posse dessa palavra e dessa cura. Eu vinha há dias com dores na perna direita e no joelho, e hoje recebi a cura. Fiz meus afazeres de casa sem travar o joelho e sem dor, para a honra e glória do Deus Altíssimo. Agora entendo a importância de estar online com o Senhor nas orações. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Deus te abençoe também. E olha só, vai surgir testemunho hoje, porque foi uma coisa que Deus me falou, tá? Quando acabou a oração da manhã, Deus me falou uma coisa, que pessoas iriam ter grandes vitórias no dia de hoje. Então, se você está escutando essa oração agora, e você tem um testemunho para contar para a glória de Deus, se você tem um testemunho para contar, manda o seu testemunho para nós, porque foi o que Deus me disse. Quando eu acabei a oração da manhã hoje, o Senhor me deu essa paz no meu espírito. Eu recebi essa paz e essa palavra, que muitas pessoas teriam vitórias no dia de hoje. Se você é uma pessoa que teve vitória no dia de hoje, glorifica o Senhor através do seu testemunho. Deus me deu uma palavra, eu aprendi que tem coisas difíceis de viver. Não impossíveis, mas difíceis. Em Provérbios 4, versos 7 e 8, a Bíblia diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. A Bíblia diz que se você exaltar a sabedoria na sua vida,
você vai ser exaltado. E como que se exalta a sabedoria? Se exalando ela, praticando ela. É assim que você exala a sabedoria. É assim que você exalta a sabedoria, praticando, andando com ela, respondendo como ela te ensina. E a Bíblia diz que ela te exaltará. Por isso que nós precisamos buscar a sabedoria divina. E a Bíblia diz aqui, emprega tudo que possuís na aquisição do entendimento. Tem gente que mede custo para comprar um livro. Tem gente que mede custo para investir no seu futuro, na sua profissão, no seu negócio. Você deveria estar sempre investindo no conhecimento, para que você nunca pare no tempo, para que você não estagne. A Bíblia diz que a sabedoria é assim. Nós temos que investir tudo o que possuímos, inclusive o nosso tempo, estudando a palavra, meditando na presença de Deus e pedindo a sabedoria divina para nos revestir. Bem, eu quero hoje, nessa palavra, que você entenda que as coisas difíceis que nós precisamos viver vai nos levar a vencer o nosso orgulho, vencer a nossa limitação e muitas vezes ter que aprender várias vezes até ficar bom. Então, uma das coisas que eu aprendi, inclusive eu anotei aqui, a parte mais difícil da minha vida é dar uma resposta apropriada a pessoas enganadoras, mentirosas e invejosas. Esse é o teste para cardíaco, como diz o ícone da televisão, é teste para cardíaco. Por quê? Porque você responder uma pessoa que te faz bem é tranquilo. Agora, você responder uma pessoa que está sempre lhe espizinhando, está sempre tentando lhe ofender, está sempre tentando fazer uma desfeita para você, não é uma coisa fácil. E eu sei que todos nós temos pessoas assim na nossa vida. É no trabalho, é na família, é na igreja, em todo lugar. Tem pessoas que são difíceis de você responder, porque ela olha nos seus olhos, mas ela não está sendo verdadeira. Ela olha nos seus olhos e você sabe, ela falou mal de você. Mas, sabe, você tem que responder bem para aquela pessoa. E esse tem sido um dos desafios nos últimos anos da minha vida, porque lidei com muitas pessoas e atendi muita gente, pessoas que eu ajudei, pessoas que me entreguei, pessoas que servi. E às vezes, sabe, você conhece o coração daquela pessoa, sabe o que ela falou de você, sendo que você a ajudou, que você estendeu a mão, que você foi um amparo para ela em um momento difícil. Você pode ter sido um intercessor, você pode ter sido, sabe, alguém que tirou de você para dar para ela. E muitas vezes você não vê, sabe, a pessoa sendo grata a você. E quando você vai responder a ela, vem a vontade de você falar o que está no coração. Vem a vontade de você falar o que está vindo na sua mente. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E a sinceridade, por mais que ela seja uma coisa boa, ela é uma coisa perigosa, porque ela pode destruir relacionamentos, ela pode entristecer o outro, ela pode acabar com o dia de alguém, ela pode fazer a pessoa tomar decisões equivocadas. Então, tudo na vida, nós precisamos aprender com a sabedoria divina, com o Espírito de Deus, a como dar a resposta apropriada. Escreve isso aqui nos comentários, a resposta apropriada a certas pessoas. Você não pode responder para todo mundo igual. Você não pode responder para todo mundo do mesmo jeito. Mas você tem que procurar dar uma resposta apropriada a todos. Uma resposta apropriada. E eu não digo que a resposta apropriada seja sempre uma resposta, sabe, calma, simples. Às vezes você tem que dar uma outra resposta. Uma resposta de posicionamento, uma resposta de autoridade. Às vezes você tem que dar uma resposta para aquela pessoa, sabe, que não vai agradar ela, mas é o certo. Então, precisamos orar a Deus para nós termos as respostas certas diante de Deus e nos movermos da maneira certa como agrada o Senhor.
A segunda coisa que eu aprendi é que a vida fica difícil com quem usa palavras erradas. Todos nós já tropeçamos em palavras. Todos nós já falamos coisas que não deveríamos falar, agimos de forma impulsiva, de forma errada. E você falar da forma errada com uma pessoa fecha portas na tua vida, fecha portas, cria lembranças dolorosas, encerra diálogos, assassinam esperança e pode inclusive prejudicar o teu casamento, a comunhão com os teus filhos, porque na hora, sabe, da raiva, na hora da indignação, você saltou um foguete da sua boca e seu filho e sua filha se ofenderam com você, sua esposa se ofendeu com você, seu pastor se ofendeu com você, seu chefe, seu supervisor, sabe, seu pai, sua mãe, um parente próximo, alguém que trabalha para você, se ofendeu com você, porque você usou as palavras erradas. Usar as palavras erradas vão destruir, vão cortar relacionamentos pelo meio. Então nós temos que pedir a Deus, sabe, que o Senhor nos encha cada vez mais de sabedoria, que o Senhor nos dê cada vez mais cuidado com a língua, porque não falar é sabedoria. Não falar é a linguagem dos sábios em alguns momentos. Porque eu sei que essa vontade de falar o que pensa, sabe, tanto publicamente quanto para outras pessoas em grupos hoje em dia de WhatsApp, pode parecer uma coisa assim, comum. Só que você já parou para pensar o quanto uma palavra errada, o quanto uma colocação errada, ou às vezes até uma boa intenção, ela pode prejudicar você e pode prejudicar outras pessoas? Imagina, né? São mais de 20 milhões de pessoas que me acompanham. Isso só nas redes sociais, fora pela televisão, de pessoas que me acompanham. Imagina, né? Se eu pegar e soltar uma coisa que eu não deveria, de repente denigrindo alguém, ou falando uma coisa que eu não devo, o tanto de repercussão negativa que vai ter aquilo. Nós podemos errar por não pensar direito antes de falar, mas eu tenho aprendido que preciso pensar antes de falar. Preciso pensar antes de falar. Preciso pensar antes de postar. Preciso pensar antes de ir para uma reunião. Preciso pensar antes de uma conversa, para que, sabe, não ofenda ninguém de forma injusta. Porque quando você usa as palavras de forma feroz ou de forma ofensiva, você acaba ferindo as pessoas. E depois das palavras terem sido liberadas, você pode até pedir perdão para a pessoa, ela vai talvez lhe perdoar, mas o clima ficou ruim, outras pessoas foram ofendidas com aquilo. Então nós temos que ter o cuidado para escolher as palavras certas. Essa é a verdade. Precisamos escolher as palavras certas, menos danosas, menos destrutivas, sabe? Porque caso contrário, podemos machucar uma pessoa, podemos fazer com que algo seja doloroso para ela, e não é o que nós queremos. Essa vida é passageira. E às vezes, sabe, você deixar algumas coisas de lado, escolher não falar certas coisas é o melhor caminho. Escolher não falar certas coisas. Eu quero estar em paz na minha vida. Eu quero trabalhar em paz. Eu quero, sabe, fazer o que Deus me mandou fazer em paz. Então não quero ser motivo para ninguém, sabe, ficar doído comigo ou machucado. E quando isso acontece da gente, sabe, ter precipitado em palavras, só resta a gente pedir perdão a Deus e tentar não fazer de novo. Porque o homem é falho. Eu sou falho, você é falho. Lembra quando Jesus, ele viu aquela mulher que foi pega em adultério, sendo julgada por aqueles religiosos, e Jesus então interveio, se colocou no meio e ele disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus poderia não ter comprado aquela briga, mas ele
ele foi pela justiça e um a um começou a largar as pedras. E eu entendo o que Jesus fez ali. Sabe, quando o homem larga as pedras, Deus age. Quando o homem larga as pedras, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus invade o ambiente. E às vezes é disso que nós precisamos. Nós precisamos largar as pedras. Nós precisamos largar as pedras para ter tranquilidade, para ter calma, para podermos viver o que Deus tem para a nossa vida. E eu encerro essa palavra falando que palavras certas determinam a longevidade de qualquer relacionamento. Usar as palavras certas. Colocar as palavras bem no lugar certo. Porque se você colocar as palavras certas no seu casamento, ou na vida dos seus filhos, ou com seus amigos, você vai ter longevidade nesses relacionamentos. Eu acredito que grande parte dos relacionamentos que acabam, não acabam por causa da traição no casamento, sabe? Ainda que a traição seja a causa de muitos problemas, mas eu acho que a pior coisa são as palavras. É as palavras que destroem um casamento. São as palavras que destroem uma vida. São as palavras que destroem qualquer coisa. Então nós temos que pedir a Deus, Senhor, coloca um guarda, como disse o salmista, na minha boca, coloca um vigia 24 horas, coloca uma equipe de vigilância, coloca um exército para vigiar minha boca, porque a gente fala demais. E no falar demais, tropeçamos demais. E depois você até se arrepende, mas vai ficar a dor, vai ficar a machucadura, vai ficar, sabe, a parte que você se indispôs com as pessoas. Então, pedir a Deus a misericórdia, pedir a Deus a graça para melhorar e seguir no caminho do Senhor é o que nós precisamos. Escreve aqui nos comentários, palavras certas preservam. Escreve aí, palavras certas preservam. Amém? As palavras certas preservam. Eu quero agora declarar, eu quero antes do Salmos 91 fazer essa declaração hoje. Eu não vou fazer depois do Salmo 91, eu quero fazer agora. Eu senti de fazer agora, porque essa é uma declaração muito forte de Provérbios 25. Eu quero fazer ela agora. Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui ao vivo junto com a gente, que me ajude a compartilhar essa live com amigos, com parentes, com grupos, sabe? Tem o botão compartilhar aí e alguns, o botão compartilhar é uma setinha. Aí você clica na setinha, aperta lá, copiar o link, compartilha, tá? Tem um botãozinho também em cima assim, certo? Como se fosse um ponto, clica no pontinho lá, bota para compartilhar, manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus, certo? Eu quero convidar todos vocês, domingo agora, 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, num culto profético tremendo. E eu convido você a estar junto com a gente. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja, não temos salário da igreja, ao contrário, temos nos doado por amor ao reino de Deus, por amor à obra, e somos voluntários nessa igreja, estamos ajudando ela, e creio que é uma boa semeadura. Eu convido você a estar junto conosco nesse domingo às 9h30 da manhã, Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Hoje eu encerrei um módulo dentro da academia, um módulo de treinamento profético. Semana que vem começa outros módulos, certo? Agora no mês de dezembro vai começar 2 módulos novos dentro da academia. E eu convido você a se tornar nosso aluno da academia aqui no Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no meu site www.vinicius17.com.br. E se você ainda não adquiriu nossos livros, deixa eu mostrar para você. Esse aqui é um best-seller do meu ministério, está já em todo o Brasil, inclusive fora do Brasil já também. O livro Sonhos, eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos. Esse livro aqui vai te ajudar muito a entender o que Deus está falando com você. Nem todos os sonhos são de Deus, mas tem muitos sonhos que são sim um aviso, uma revelação de Deus. Esse livro fala sobre isso. E esses aqui são os meus devocionais, né, que assim tem nos trazido muita alegria, porque nos surpreenderam. Já estão aí em todo o Brasil, inclusive gente lá de Portugal, né, já está tendo acesso a alguns livros nossos, e tremendo isso. Você pode adquirir através do nosso site. Os 2 juntos dá mais de 700 orações para você fazer antes de dormir,
para quando você acordar pela manhã, para você levar para dentro do seu escritório, para você dar de presente para alguém, tá? Olha só, tá? É tremendo a leitura desses devocionais aqui, vai te ajudar muito. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Amém? Deixa eu fazer essa declaração e depois eu vou declarar o Salmo 91. Levanta as suas mãos, ou uma das mãos, se não puder, se estiver dirigindo, só concorda comigo em nome de Jesus. Hoje, declaramos que você receberá bênçãos inesperadas, surpresas, aumentos e abundância. Profetizamos que você e toda a sua casa serão agradavelmente surpreendidos por boas notícias e bons relatos. Declaramos que más notícias e notícias inesperadas não interferirão nem perturbarão a sua paz em nome de Jesus. Oramos para que boas novas irrompam à sua direita e à sua esquerda e sejam como água fresca que repõe os lugares secos da sua vida. Que você seja divinamente surpreendido por bênçãos que nem pediu e decretamos que as boas notícias comecem a superar todos os relatos negativos. Oramos para que você floresça abundantemente e que a bondade e a misericórdia o sigam aonde quer que você vá em nome de Jesus. Provérbios 25:25. Finalmente, ouvir boas notícias em uma terra distante é como beber água fresca quando se está seco e sedento. Amém? Você recebe para a tua casa essa bênção especial? Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. E enquanto declaro, compartilhe e logo vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, e vamos orar agora em nome de Jesus. Estamos na 4ª declaração, amém? Amanhã vamos fazer a 5ª. Serão 28 declarações, bênçãos profetizadas sobre tua casa e sobre tua família. Foi uma inspiração que Deus me deu e eu creio nisso. Não fique de fora de nada do que Deus está fazendo. Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo, libera da tua bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, projetos e sonhos. Opere, Pai, intervindo na vida dessa pessoa e transforma realidades, transforma o que ela está vivendo, o que ela está passando. Dá para ela, Senhor, do teu poder, da tua graça. Opera, Pai, sobrenaturalmente nessa vida e muda as circunstâncias. No nome de Jesus, dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família e que caia por terra todo laço de Satanás, que caia por terra todo engano das trevas, que caia por terra tudo aquilo que vem para bloquear, tudo aquilo que vem para impedir. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus um tempo novo na vida dessa pessoa e que ela não tema a agitação das águas, porque o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Libero essa palavra sobre a tua vida em o nome de Jesus Cristo. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja tocado agora pelo poder de Jesus Cristo e seja curado. No nome de Jesus Cristo, eu oro por cura total e completa. Jesus cura. Nossa fé está nele. Também oro, Pai, para que pessoas que estão presas em laços e amarras sejam livres agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde e te livre de todo mal. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais e que Deus abençoe a todos.